Começando aqui, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Tripulantes Podcast. Mais uma noite aí, né, pessoal? Deixa eu fazer uma pequena introdução aqui, né? Esperar a galera chegar, esperar o convite do Instagram aí chegando para todo mundo aí. Bom, aqui vocês já sabem, né, pessoal? No Tripulantes você encontra conteúdo semanal, todas as segundas-feiras, entrevistados e personalidades do esporte, triatletas, corredores, nadadores, ciclistas, lutadores, entre outros. Compartilhamos aqui os seus desafios, as suas conquistas. Também ouvimos nutricionistas, fisioterapeutas, organizadores, assessorias, sempre trazendo história e muita informação atual sobre tudo que rodeia aí o universo do esporte. Não esquece, não custa nada, faz isso agora enquanto a gente não começou. Segue aí o Instagram Adriano Consorte Ultra. Segue também o @tripulantes, _pulantes podcast. E no YouTube, YouTube _pulantes podcast. Curte, compartilha, ativa o sininho lá no YouTube para você receber as notificações e ficar sempre por dentro aí dos nossos conteúdos, tá? E ajuda demais a gente a engajar e sugerir para que outras pessoas também assistam a gente. Quem perdeu aí o episódio da semana passada, recebi o Flavinho Abreu de Itapetininga, e foi demais, foi muito engraçado. O Flavinho é uma figura, colunista esportivo do Jornal Panorâmico lá de Itapetininga. E semana que vem eu vou receber o Pedro Ciafarini, que é aí um dos principais nomes aí de ultradistância em provas de ultramaratona. Ele participou da corrida mais difícil do mundo, a Berkeley. Só 2 brasileiros estiveram lá e a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Agora vamos falar de hoje. Antes de convidar aqui a nossa participante de hoje, deixa eu falar para vocês que a gente vai ter sorteio aqui hoje, tá, pessoal? Vai ter um sorteio do kit da Mundo Verde. Como é que vai funcionar? Em algum momento da live eu vou escrever aqui nos comentários Mundo Verde. A próxima pessoa que escrever embaixo vai ser a ganhadora do kit. Então fiquem ligados. Vou repetir mais uma vez. Em algum momento da live hoje eu vou escrever aqui Mundo Verde. O primeiro comentário que ficar embaixo do Mundo Verde vai receber aí o kit da Mundo Verde, Boituva. Tá certo? É assim que vai funcionar. E agora deixa eu mandar o convite para nossa amiga aqui de hoje. Paty, seja bem-vinda. Potenza Team. Aí sim, Potenza. Eu quero... Potenza, cara, depois que você fizer o UB515, eu quero que você venha contar para nós como é que foi, hein, cara. Vamos lá. Esse negócio do Instagram é sempre uma surpresa, se ele vai funcionar, se não vai, mas vamos ter fé. Aí, ó, hoje deu certo. Hoje deu certo. Seja bem-vinda. Obrigada. Érica Alves, muito obrigado por você ter aceitado aí o convite. Obrigada. Eu que agradeço. Eu vou começar aqui nada mais, nada menos com palavras que eu encontrei na internet fazendo aí uma pesquisa sobre a Érica. São palavras dela para a revista digital Bicicleta. Participar do Audax é sentir que sua mente e coração são uma verdadeira gigante. Ela diz, quando você sobe uma bike para girar uma longa distância, você descobre que suas pernas podem te levar bem mais longe onde imaginava e seus olhos e suas mãos te guiarão por trajetos que você jamais esquecerá. Porque passar por ali pedalando te faz sentir parte daquele lugar. No final de tudo, uma longa distância, você vai sentir a sensação de superação e de que você pode absolutamente tudo. Muitas vezes, né, pessoal, a longa distância pode assustar aí a maior parte das mulheres. E aí a Érica lembra que no Clube Audax são criados percursos menores, chamados de desafio. Esses percursos variam aí, sempre tem 90, 120, 150,
que serve como um treino para iniciantes que almejam participar dos brevês e assim como ela se tornar uma super randoner. Depois a própria Érica vai explicar o que isso quer dizer. Os trajetos são bastante seguros, tá, pessoal? Eu super recomendo o Audax e é muito legal que a gente nunca está sozinho, né? Sempre existe ali um companheirismo, porque não é uma competição, na verdade é uma prova individual, mas que, de certa forma, um acaba ajudando o outro. Então é isso, o Audax se apresenta como uma oportunidade de você evoluir e, além, desafiar a si mesmo, e essa uma filosofia da Érica que inspira para ela todas as áreas da sua vida. Seja muito bem-vinda, Érica Alves. Muito bem-vinda ao Tripulantes Podcast. Obrigada, Adriano. Me sinto muito honrada, viu? Obrigada, fiquei muito feliz quando você me convidou para a gente bater esse papo aqui. Sou muito sua fã, te acompanho, Obrigado. vejo essas provas muito mais malucas que as minhas que você faz. Muito obrigada mesmo pelo convite, viu? Me sinto muito Hoje, honrada. hoje eu vou quebrar essa sua ideia de que as minhas são mais malucas e eu vou Ah, explicar vamos ver. por quê. Eu Não vou sei, explicar vamos por ver. quê. Eu vou contar aqui um pouco de você também, do que eu sei, hein? Érica, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse onde você nasceu, qual a sua profissão, sua filosofia de vida e quem te apresentou a bicicleta, que isso é sempre uma curiosidade que a gente gosta de saber. Essa é a melhor parte, né? Eu nasci em São Paulo, capital. Eu sou de São Paulo, né? Mas eu tô morando aqui em Boituva já tem 10 anos, vai fazer 10 anos em janeiro. Vim fugida daquela loucura de São Paulo. Eu trabalho com tecnologia, sou de exatas. Acho que por isso que a gente fica buscando esses esportes de alta performance, né? Para não surtar. É. Eu sou graduada em matemática e pós-graduada em engenharia de tecnologia pela USP. Tive o privilégio de poder estudar numa universidade pública. Eu falo que essa é a carreira que me permite comprar minhas bicicletinhas, né? Pagar inscrição de prova, mudar Porque de tá país. caro. Tá caro. Tá caro, dependendo da prova. Eu falo que é a carreira que me ajuda a me dar alguns prazeres, né? Que paga minhas contas, que me permite ajudar minha mãe. E tem a carreira que não me dá dinheiro, mas que cuida da alma, né? Eu dou aula de matemática para crianças e adolescentes de comunidades, em alguns momentos, né, livres, para que eles se preparem para o vestibular para poder também fazer universidade pública, né? Eu queria mesmo era ser rica e comprar um monte de bicicletinha para molecadinha das comunidades, né? Porque eu lembro que na minha infância nós somos em 4 filhos, né? Meu irmão mais velho e 2 irmãs mais novas. Eu sou a mais velha das mulheres. E meu pai deu uma bicicleta pro meu irmão. Ele foi crescendo, passou para mim e foi passando para todo mundo, né? Uhum. E a molecadinha da comunidade, eles, às vezes mal tem dinheiro para comer, né? Imagina para ter uma Sim, bicicleta, né? sim, sim. Queria ter dinheiro para dar bicicleta para todos, eles não posso, então, dentro do possível, eu ajudo eles a poderem estudar, poder tentar uma universidade pública, ter uma carreira para que eles possam, né, usufruir de poder comprar uma bicicleta e, de repente, até fazer o mesmo por outras crianças, né? Então, essa é a carreira que cuida da minha alma, que não me traz dinheiro, mas que me dá conforto, assim, me faz sentir que eu estou fazendo alguma coisa por alguém que precisa, né? E a Entendi. carreira que paga as inscrições das provas é a carreira de TI. Equilíbrio, equilíbrio. Equilíbrio, A gente cuida muito do corpo, né? Mas tem que cuidar um pouco da mente, né? Do espiritual, da alma. Eu acredito muito nisso, assim. Acho que é importante. Só o físico não dá conta, né? A vida é muito louca. E a gente cuidando da mente, fica mais fácil provas de longa distância, provas de endurance, né? Porque elas vão exigir em algum momento desse equilíbrio mental, né? Muito, Eu acho que esses esportes de longa distância, de 70% a 80% é mente, né? É, é. Você pode estar bem treinado, mas você tem que querer muito estar ali, e tem que estar muito preparado para lidar com o psicológico ali, né? Acho que, primeiro de tudo, você tem que desejar muito, você tem que querer estar ali, né? Tem que ser um desejo forte, que senão, Sim. a hora que o bicho pegar, você não vai querer continuar, né? É um pouco disso, né? Você É, sabe. eu falo que uma pessoa
que não está bem preparada, não está no 100%, mas com uma mente forte, ela termina. Agora, uma pessoa que está bem preparada, mas não está com a mente tão forte, com certeza ela não termina uma prova de longa distância. Sim, com certeza. Érica, como foi seu processo na iniciação aí no ciclismo? E como eu te falei, eu queria saber se teve alguém que te incentivou, é, e assim, até chegar nos dias de hoje, né, que a gente vê aí a Érica pedalando 600 quilômetros, acha que ela pegou a bicicleta dela e depois de 30 dias ela já estava pedalando 600 quilômetros. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa jornada, entendeu? Ah, legal. Adoro essa pergunta. Muita gente me pergunta isso. O pessoal às vezes acha mesmo que a gente já saiu do berço pedalando 600 quilômetros, né? Uhum. 150, né? Vou tentar resumir. Na verdade, eu sou da mountain bike, né? Eu comecei na terra, né? Hoje eu pedalo muito road, muito na estrada, mas eu comecei na terra. Eu saí da casa dos meus pais muito nova. Eu fui morar sozinha com uns 23 anos, mais ou menos. E quando você vai morar sozinho, você tem que tomar muito cuidado para você não ficar muito sozinho, né? Fui Uhum. morar em outra cidade. Eu falei, puxa, eu preciso fazer amigos, né? Preciso descobrir coisas que me façam conhecer gente. E aí experimentei de tudo um pouco, né? Fiquei fazendo aula de dança de tudo. Fui aprender a dançar tango, gafieira, outras coisas. O tempo foi passando e aí eu fui descobrindo a bike, lendo muito sobre os grupos que existiam, porque eu lia muito sobre esporte. E nessa de ficar buscando, né, um pouco sobre ciclismo, onde eu podia me enturmar, eu descobri dois grupos muito legais naquela época, né? A galera do Desafio Rural, que existe até hoje, que é uma galera que organiza provas na terra, maravilhosas, provas super bem organizadas. Eu fiz provas com eles. E os meus primeiros 3 dígitos que a galera fala, né, os 100K, Uhum. foi na terra, com a galera do Desafio Rural, em trajetos lindos, foi muito legal. Esse foi um grupo que eu descobri lá atrás, né? E descobri também o pessoal do CAB, que existe até hoje também, que é um grupo que organiza viagens para pedalar em vários lugares, né? E aí, com o CAB, eu fui fazer a Serra do Rio do Rastro. Puta, faz muito Putz, tempo. que da hora, Lindo, hein? maravilhoso, Que né? da hora. Isso faz muito tempo, faz acho que uns 14 anos. Aí eu fui lá com a minha MTB Aro 26. Eu tenho Acho que ela até até hoje. empinava, acho. Eu não uso mais, mas está na família. Eu acho que ela empina naquela subida lá, não empina, não? Quase, viu? Ó, Quase. Foi uma experiência incrível. E fazer a Serra do Rio do Rastro, claro que eu levei horas para subir, né? Naquela época, né? E o visual é maravilhoso. Ali acho que foi onde eu me senti assim, um pouco mais desafiada. Eu falei, nossa, gostei disso aqui, é legal isso, né? Porque não é fácil, né? Para quem não treinava direito, não sabia como era treinar. Então, essa experiência do Rio do Rastro, numa viagem que era um pedal passeio, né? Foi quando eu comecei a me identificar muito com essa coisa do desafio. Aí tudo bem, né? Aí no ciclismo você sabe um pouco, né? Você conhece um monte de gente, né? Você faz um monte de amigo. E aí conheci um monte de gente. E aí depois de um tempo em São Paulo, eu morava em São Paulo ainda, aham. chamei alguns desses amigos que eu já tinha feito, né? 2 ou 3, um grupo bem pequenininho, mais ou menos nessa época do ano, aqui que a gente está perto do Natal, né? Falei, gente, vamos fazer um pedal de Natal, ver a cidade de São Paulo, as luzinhas. Vamos começar em tal lugar e vamos terminar no Ibirapuera para ver o show de luzes que tem lá, né? Acho que tem até hoje. E aí juntei uns 2 ou 3 amigos para a gente fazer essa pedalada, né? Isso também faz muito tempo, acho que uns 13, 14 anos atrás. E aí a gente foi se encontrar nesse lugar para fazer um pedal na cidade, ver as luzes da cidade, ir lá para o Ibirapuera depois. E aí, quando eu cheguei lá nesse lugar que a gente tinha combinado, um amigo que falou para o outro, que falou para o outro, que falou para o outro, tem uma moça chamada Érica que está Aham. organizando um pedal de Natal. Já virou o evento, já. Virou um pedal de uns 40 ciclistas, foi muito legal. Eu falei, quando a galera foi chegando, eu falei, gente,
como que eu vou organizar assim, esse monte de gente para a gente pedalar na cidade, terminar no Ibirapuera, ser seguro, né? Todo mundo. Eu era Puta responsa, né? muita responsa, era para ir com 2 ou 3 amigos. Eu era inexperiente, assim, não estava muito acostumada a pedalar ainda. Mas aí, né, no mundo do ciclismo tem essa coisa incrível, né? Assim, as pessoas se ajudam, né? Rola muita empatia. Ninguém está interessado na sua carreira, no valor da sua bike, onde você mora, se você é gordo, magro, se você é inteligente, se você não é. As pessoas se unem por causa do ciclismo, né? E a gente se ajudou ali, rolou o pedal, foi super gostoso, fomos para o Ibirapuera e foi super seguro, foi super bem, não teve nenhum problema. Mas foi nesse dia, nesse pedal de Natal, eu lá com a minha MTB Aro 26, que eu conheci um ciclista randonê, que é meu colega até hoje, que é o Marcelo Rabelo, que hoje ele é staff do Clube de São Paulo, né? O Marcelo já fazia longa distância na época, e como todo randonê, né? Ele divulgava para todo mundo, né? A coisa do ciclismo de longa distância. E, Aham. e ele já era meu colega de Facebook, né? Na época eu tinha Facebook. Esses amigos que eu chamei para o pedal de Natal eram amigos de Facebook. Falei, poxa, vamos se conhecer pessoalmente, vamos pedalar. E aí o Marcelo, nesse dia, ele falou, poxa, você já pensou em fazer ciclismo de longa distância? Ah lá, as ideias. Aí eu falei, mas como que é isso? Tal? Ele falou, vai ter uma provinha aí. Ainda não é um brevet, né? Que depois eu explico melhor, né? A diferença do brevet para o desafio. Isso. Os desafios são provas abaixo de 200 quilômetros, né? Para quem, como você falou aqui no começo, para quem quer começar a experimentar um pouco do que é a longa distância. Ele falou, vai ter um desafio, poxa, vai lá conhecer, vai lá correr essa provinha, acho que você vai gostar. E eu lembro que na época a minha preocupação, a minha pergunta para ele foi, mas o trajeto é bonito? Eu quero saber se o trajeto era bonito, porque quem me conhece há muito tempo sabe que eu gosto de pedalar por lugares bonitos, né? É muito Sua régua estava lá em cima. Você acabou de vir da Serra do Rio do Rastro, né? exatamente. E aí ele falou, tem um clube aqui em São Paulo, na época só tinha o clube de Audax São Paulo, né? Hoje tem vários clubes, né, em São Sim. Paulo. No Brasil eu já tinha mais alguns, mas em São Paulo só tinha o Audax Randonês São Paulo, né? Que foi o clube onde eu fiz a maioria das minhas provas, foi onde eu comecei a ciclismo de longa distância. E esse clube estava organizando essa prova que ia acontecer na cidade de Queluz, que na época, assim, acho que até hoje, das provas que tem organizadas por esse clube, acho que é a prova mais bonita que tem, assim, né? O lugar parece uma fotografia, é lindíssima aquela região de Queluz ali, né? Mas também é a prova de É maior desafiadora. altimetria, é a mais desafiadora. Não sei se você já pedalou naquela região ali. Já não fiz o circuito do Quelux ali, mas conheço aquela região ali. Vai passar na frente da Aparecida ali e tal, né? Legal, bacana, bonito, É né? por ali, é um pouco mais pra frente, é bem ali mesmo. E eu falei, eu vou, né? Aí trabalhei na sexta-feira, à noite descansei um pouco em casa e saí de casa mais ou menos meia-noite, dirigi na madrugada, porque naquela época não tinha grana para pagar pousada. Enfiei a bike no carro e fui para chegar direto para a largada e fui lá fazer o desafio 90 quilômetros com a minha MTB Aro 26. Eu tenho até hoje essa foto no meu feed dessa bike que eu amo muito. E aí fui lá totalmente desavisada, enganada pelo Marcelo, meu colega até hoje, fazer essa prova. Não, o lugar é lindo, assim, né? Você xinga bastante, você fala muitos palavrões, cria mais alguns palavrões. E aí fui fazer a prova. Aí fiz o caminho de ida e estava fazendo o caminho de volta já. E assim, Queluz, você vai fazer o desafio, já tá bom, tá? Porque todas as subidas, as piores subidas estão nesse trecho inicial, né? Esses Aham. 90 quilômetros. E aí tô voltando, já fazendo o caminho de volta, me arrastando, porque eu não sabia me alimentar, eu não sabia me hidratar, eu não sabia treinar, então eu não estava treinada Sim, adequadamente. Então tô eu sim. voltando os últimos 45 quilômetros, fazendo aquela bendita daquela subida de areias, que é linda.
E aí conheci o Antônio Costa, que é também meu amigo até hoje, que é a pessoa que organizava as provas no Clube de São Paulo, quando essas provas começaram aqui em São Paulo, né? Então, Uhum. primeiro era o Antônio Costa, depois o Rogério Polo, que também ficou muitos anos, e hoje é o Jota e o Jeff, que são meus amigos, que organizam provas maravilhosas no Clube de São Paulo até hoje. E tem outros clubes muito legais, né? Tem vários em São Paulo hoje, né? Tem o Clube de Tem, Goiânia. eu conheço dois, para ser sincero, eu conheço dois, mas eu sei que tem mais. É, tem vários. O pessoal do Litoral, o pessoal do ABC, de Do Mogi, ABC, eu conheço depois do tem em ABC. outros estados, assim, tem para todos os gostos hoje, né? Felizmente tem bastante clube. E aí eu voltando, tentando, né, terminar a prova dentro do horário que te dão, conheci o Costa, que é muito meu amigo até hoje, e ele que me incentivou muito e foi me dando algumas dicas para eu conseguir terminar aquela prova, que era a minha primeira provinha de longa distância no asfalto, né? Ainda não era o Aham. que a gente chama de brevet, né? Porque o brevet é acima de 200 quilômetros, mas era essa primeira experiência. E aí, assim, o Costa falando, não, você consegue. Ele já tinha um Garmin naquela época que mostrava as próximas subidas, né? Não, só tem mais uma subida, aquelas mentiras que todo ciclista conta. Ah, até estavam falando aí as mentiras que todo ciclista conta. Só é a última subida, só tem uma subida. É, exatamente, foi mais ou menos nesse esquema aí. E ele falando, não, mas você precisa comer, você não se alimentou. E eu já estava assim, enjoada pra caramba, porque estava muito calor, já tinha perdido o time de comer, né? E é mais difícil você reverter, né? Quando você não se É, depois alimenta e que se foi, é hidrata. duro voltar. É. É muito difícil. E aí, resumindo, né? Com a ajuda do Costa, ali eu consegui terminar a prova dentro do prazo. Depois de ter sofrido, né? Porque inexperiente, não treinei direito, não me alimentei, não me hidratei, xinguei pra caramba. Mas quando você termina a prova dentro do prazo ali, que você conseguiu cumprir o desafio, não existe sensação melhor. Você fala, nossa, eu posso qualquer coisa agora. E ali eu me apaixonei pelo ciclismo de longa distância. Eu falei, É, poxa. sofri, mas gostei. E a gente também vicia muito na endorfina, né? Sim, porque depois que termina é um choque É. de endorfina, né? E aí eu falei, poxa, vou para as próximas provas, né? E aí fui conhecendo um monte de gente e as pessoas, de forma muito generosa, foram dividindo experiência comigo, né? Ensinando sobre alimentação, sobre hidratação, sobre treino. O José Peixoto, que a gente chama de Zé Ovo, que é uma das pessoas que eu admiro muito, me ensinou muito do que eu sei de longa distância hoje, assim como o Antônio Costa. E aí eu fui fazer as outras provas, fui Então, experimentar. aí que entra o que eu ia te perguntar. Pessoal, você vê como esse mundo é um mundo que não tem fim, né? Ela foi lá, inocente, fez 90 km. Eu queria que você explicasse como é que funciona o Audax e o que é ser super runner. Para quem está nos assistindo assim, que não conhece isso daí, o Boa, Fazano, inclusive, falou que vai entrar ainda hoje para fazer perguntas, que ele falou que sabe coisas aí que ele vai contar aí, hein? Não sei o que é. boa, bora. Vou tentar resumir também, porque a história é longa. Mas Não, assim, é só como é que as distâncias que tem e como é que funciona, né? tá bom. Então, só contar um pouquinho da origem da modalidade, tá? Falando um pouco da modalidade. Não é uma modalidade competitiva. Você vai para a prova, você não vai competir com outros ciclistas. É uma prova de autossuficiência física e psicológica. Você vai ter ali uma quilometragem para pedalar dentro de um determinado intervalo de horas, tá? Por que o nome Audax, né? Audax veio do latim, que significa audacioso, né? Lá em, se eu não me engano, quase 1900, lá na Europa, uns italianos lá fizeram um pedal, um rolezinho lá no mesmo dia, imagina, naquela época, de 200 e poucos quilômetros. E por causa desse pedal deles, o pessoal viu eles como pessoas audaciosas, né? E aí, por causa disso, gerou-se esse nome Audax, né? Hoje existe lá na França a ACP, que é o Audax Clube Parisiense, que é quem dita as normas das provas no mundo todo. Essas provas existem no mundo todo, né? No Brasil, que existe há uns 23 anos mais ou menos, tá? Que é bastante também, né? E aí, para você ter um super randonnê,
você precisa girar a prova de 200, 300, 400 e 600 quilômetros dentro do calendário daquele ano. Então, por exemplo, no calendário do ano que vem, de 2026, se você girar pelo menos uma prova de 200, uma de 300, uma de 400 e uma de 600, você vai ganhar essa condecoração de super randonnée. O 200 você tem que fazer em até 13 horas e 30 minutos. É bastante tempo, gente, assim. É totalmente factível de qualquer pessoa fazer. É claro que você precisa se preparar, né? Mas, assim, eu queria que as pessoas vissem como algo possível para qualquer pessoa. Então, a Érica não tem nada de extraordinário nela, assim. Todo mundo pode se preparar. Tudo depende do quanto você está disposto a se preparar, né, para aquilo. Aí o 300 você tem que fazer, acho que em 20 horas. Então, se você faz sábado de manhã, você tem que chegar mais ou menos até na madrugada ali, do domingo. O 400, você sai de sábado de manhã, depende do horário da largada. Você tem que fazer em 27 horas. Então, você tem que chegar na manhã de domingo. E o 600, se você sai às 7 da manhã do sábado, você tem que chegar até 8 horas da noite do domingo. São 40 horas de prova. O que você vai fazer com essas horas é totalmente livre para você escolher o que você vai fazer. Então, por exemplo, no 600, se você quiser parar e tiver tempo de parar para dormir, você pode. Se você quiser descansar, você pode. Se você quiser almoçar, parar no restaurante, ficar 1 hora parado almoçando, você pode. Você tem paradas obrigatórias, né, no percurso, que a gente chama de PC, que são os postos de controle. E aí depende muito do clube, né? Tem clube que no PC você tem fruta, você tem ali um carbo para comer, você tem água, você tem um isotônico, e você tem que também carimbar o seu passaporte para comprovar que você passou por ali durante o percurso, né? Alguns clubes fazem PC virtual, alguns fazem misto. O PC virtual é aquele PC que você vai ali e só tira uma foto naquele lugar para comprovar que você passou. Mas aí não tem uma alimentação ali, ou uma fruta, você vai simplesmente passar pelo lugar ali. Tem clube que só tem PC virtual, tem clube que tem Vou fazer um parênteses. Você falou aí que é fácil, qualquer um pode fazer. Não falei que é fácil. Falei que todo mundo pode fazer. Cada um, desde que esteja preparo, todo mundo pode fazer, eu concordo plenamente. E você falou antes que prova de endurance é um negócio assim, a pessoa não basta só conseguir fazer, ela tem que querer fazer, né? Porque, vamos falar aí 600, que são 40 horas. A pessoa tem que querer muito pedalar por 40 horas. E assim, por mais que seja factível, seja possível, é apertado. Não dá para ficar moscando. Essa que eu queria falar. Não dá para ficar moscando, é isso. Só para não minimizar a dificuldade. E a Érica, pessoal, ela já fez 3 vezes o Super Randonner. Ela fez de mountain bike, ela fez de speed e ela fez de gravel. Gravel é aquela bicicleta que não é nem speed nem mountain bike. Ela fica ali no meio do caminho ali. Então, isso mesmo. Quando eu fiz a primeira vez de mountain bike, poxa, era a bicicleta que eu tinha, né? O pessoal fala, poxa, faça o melhor que você puder com o que você tem. E era o que eu tinha. E eu já era da MTB, né? E aí, quando eu decidi fazer, eu tinha essa MTB Aro 26, mas aí logo eu comprei uma MTB Aro 29. Em nenhum momento eu pensei em comprar uma Road para fazer a série toda, né? Eu falei, sou da MTB, vou comprar uma MTB também porque era o que o bolso podia pagar, né? E realmente, você falou tudo, você tem que querer muito, né? O que funciona para mim é... Poxa, como é que você faz para ficar tantas horas, né, em cima da bike, no 200, 300, no caso dos 640 horas? O que funciona para mim é... Eu curto o processo, aquela jornada. Então, eu subo em cima da bike e eu não fico pensando muito que eu tenho 600 quilômetros para pedalar, ou 200, ou 300, ou 400. Eu curto o rolê. Eu subo na minha bike, é claro que eu me preparo antes da alimentação, e a gente acho que vai falar um pouco disso aqui. Alimentação, treino, fortalecimento, cabeça. Eu vou preparada para a prova, mas eu quero muito estar ali. Eu quero muito viver aquilo. Então, eu acho que o que funciona para mim, que eu acho que pode funcionar para muita gente, é você viver aquele trajeto, aquele processo, aquela jornada.
É você experimentar tudo que vai surgir ali no meio do caminho, porque você vai viver histórias incríveis em cima do seu selinho, naquele Sim. trajeto. Você vai conhecer pessoas totalmente diferentes, pessoas incríveis. Você vai passar por lugares que você nunca observa quando você está de carro. Eu vi o seu comentário que você escreveu lá para a revista Bicicleta lá. É muito feliz o seu comentário. Que você diz que eu concordo plenamente. O que você conhece pedalando ou correndo é completamente diferente do que você conhece com o carro, por exemplo, né? Você quer conhecer uma cidade, você quer conhecer um lugar, é de bicicleta, é correndo, porque daí, sem dúvida, eu posso bater que você realmente conheceu, né? O olhar é diferente, né? Sim, é. Isso foi uma das coisas que me apaixonou muito, assim, né, nessa modalidade randonnée, né, que é uma modalidade autossuficiente, né, você contra você mesmo, né, não tem pódio, não tem primeiro, segundo lugar. É essa coisa de você poder contemplar o trajeto, né, você viver aquela experiência. Então, não é uma corrida, né, não é igual prova de mountain bike que a galera sai batendo guidão na largada. Sim, Não é sim, nada sim. disso, né? Você vai, inclusive, com o tempo, aprender a dosar a sua energia, né? Porque se você sentar a bota nos primeiros 50 quilômetros, você não vai chegar a 100 quilômetros, né? Então, isso são coisas que você vai aprendendo a conhecer o seu corpo, né? E assim, Érica, mudou, né, agora, mas antes você tinha que fazer o 200, aí só depois que você podia fazer o 300. Daí você fazia o 300, você estava habilitado a fazer o 400. E daí fazia o 400, você estava habilitado a fazer o 600. É muito legal porque, assim, gente, é isso, né? É uma escadinha onde você fez 400, você está mais preparado para fazer o 600. Agora, você sai do 200 e já vai para o 600, é um pulo bem grande. Mas hoje acho que não tem mais essa exigência, né? Você pode fazer aleatoriamente conforme o teu calendário. Até porque acho que essa flexibilização ela veio para que as pessoas pudessem encaixar no calendário e pudessem fazer as provas, porque às vezes só tinha 600, por exemplo, mais perto do final do ano. Aí você fazia o 200, 400, o 300, aí não dava para fazer os 600, você perdia tudo e não conseguia ser super Honda, né? Acho que por isso que ficou mais flexível, né? Bom, por isso que eu estou explicando aqui por que ficou flexível, né? Sim, bom ponto, é isso mesmo. Agora você pode fazer na ordem que você quiser, né? É. A galera normalmente já traça o plano para o ano todo, né? Vou fazer essas provas aqui nesses meses, né? O ano passado, quando eu fui fazer a série, que eu não pretendia fazer, na verdade, falei, só vou girar 200 esse ano, pedalar de dia, chegar cedo e tomar uma Heineken com a galera de 200. Era Eu essa a minha sei, ideia, eu o ano sei como passado. é que é. Eu sei como é que é. E aí eu fiz um 200, e aí, poxa, teve o 400 aqui no quintal de casa, né? Aqui em Boituva, tô aqui há 10 anos. Teve um 400. Eu falei, poxa, no quintal de casa, né? Ah, vou fazer. Mas também só vou fazer 400, não vou fazer mais nada. E fui fazer o bendito do 400 ano passado. E aí já era, né? Aí no final acabei fazendo depois o 300 e os 600, aquela coisa do ambiente, né? De rever os amigos antigos, de fazer novos amigos. Essa coisa de não ser um clima competitivo, das pessoas te acolherem, em geral, né? Claro, porque claro que existe todo tipo de pessoa em todo lugar. Mas Uhum. mais de 90% da galera da longa distância, de um ciclista randonnê, são pessoas que vão te acolher, que vão trocar experiência, que vão se divertir com você, que estão ali no mesmo perrengue, vivendo a Sim. mesma história. Então, o ambiente propicia, né? Você a sempre querer voltar. A gente fala que vicia, né? Que você esquece rápido do sofrimento do dia da prova, né? É rapidinho. E, gente, tem uns malucos. Eu lembro, Érica, você vai conhecer quem que é. Quando eu fiz o 400 com o Fábio não tá aí, quem tá aí é o Mário que tá cornetando aí. Eu, tinha um cara com uma barra forte, sem marcha, e ainda para terminar como que eu posso dizer? De humilhar, né? Os raios dele ainda tinha aqueles palitinhos colorido que é para limpar o raio, né? Que fica. Meu, ele fez os 400 com essa bike aí, cara. Olha, eu Você acho que é o sabe Naka. Eu acho que você deve estar falando do Naka.
Ah, tá falando aqui o Thales de Laranjal, o Mário tá falando aqui. Ah, não conheço o Thales. Ah, tem uma galera, assim, eu falo que são os imortais, né, gente? Porque você fazer de Barra Forte, assim, são pessoas muito. Tem que ser muito forte, né? Fisicamente e mentalmente, né? Porque é uma Aham. galera Sim. doida, né? Mas você sabe que assim, ele sofria demais, na verdade, porque na subida, beleza, a Barra Forte é leve, né? Ele sobe, mas na descida não rende nada, porque fica virando, aí não sai do É, lugar. eles pedalam realmente toda a quilometragem da prova, né? É igual andar É, de Netflix, eu imagino, né? O cara pedala é, na descida e pedala na subida, né? não tem folga, não tem alívio, não tem nada. É. Não, Oi, essa galera da Barra Forte, assim, olha, eu falo que eles são imortais, porque quando eu fiz o meu primeiro 600, a primeira série, né, 200, 300, 400, 600, eu fiz de mountain bike, porque era a bicicleta que eu tinha, né? E a mountain bike era uma bike de alumínio, ela tem um amortecedor, então, assim, ela anda menos do que uma road, né? A aderência no asfalto é totalmente diferente, né? E eu aham. lembro que eu não tive tempo de dormir, porque eu chegava no PC, carimbava o É, passaporte, comia e saía. Chegava no PC, carimbava e saía. E não deu tempo de dormir. Então eu fico imaginando essa galera de Barra Forte, assim, a fico parada é imaginando. rapidinha, até no PC, rapidinho. Já que nós estamos falando de lendas, e de quem que são seus ídolos, Érica? Quem foram aí as pessoas que inspiram e que ainda que inspiraram e que ainda inspiram você? E aí não precisa ser necessariamente no na bike. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, pessoal. Eu falei no começo da live, mas entrou bastante gente depois. Durante a live, nós vamos fazer um sorteio da Mundo Verde. Então é o seguinte, em algum momento aqui da live eu vou escrever Mundo Verde. A próximo comentário abaixo da hora que eu escrever Mundo Verde vai ser o ganhador do kit, tá? Então fiquem ligados. É a última vez que eu falo hoje, hein? Quem tá aqui tá, quem não tá, pode falar, Erika, sobre os seus ídolos. Quem são aí as pessoas que te inspiram e te inspiraram? Nossa, tem muita gente, viu? Mas tem algumas pessoas que na hora do perrengue eu lembro muito dessas pessoas, assim. Já falei do Zé Ovo aqui, né? Que é uma pessoa que eu vejo pouco hoje, porque agora estou morando aqui, né? Me ensinou muito. O Zé é aquele cara que os ciclistas incríveis do mundo seguem ele no Strava. Ele tem uma Fora quilometragem, do quadrado. ele tem uma quilometragem de pedal assim gigantesca, né? E é um cara super humilde, assim, super generoso, ajuda todo mundo e compartilha tudo que sabe. Então, o Zé sempre foi referência para mim, né? E quando eu comecei Como que no é o nome dele, Erika? é José Peixoto, mas a José gente Peixoto. conhece ele como Zé Uva. Eu vi você também tirar foto com o Mexerica. Você conhece ele ou foi uma experiência aleatória? O Michel ia falar também, era outro nome aqui. O Michi estava nas minhas primeiras provas de longa distância. Hum, Teve uma prova que eu não lembro se era 400 ou 600, e a gente pegou uma puta ventania, um puta vento contra, e o eu Michi sei estava esse nessa evento. prova. Só que o Michi é assim, né? Você só vê ele na largada e depois na chegada, né? Porque o bicho é um touro, né? E aí, na volta, acho que da primeira perna, eu encontrei com ele nessa ventania de vento contra. E ele, muito generoso e muito forte, me deixou pegar um pouco de roda ali, para eu conseguir passar por aquela etapa ali, que estava muito forte o vento, muito forte mesmo, né? Então, o Michi é minha referência. Eu conheço ele desde quando eu comecei a fazer ciclismo de longa distância. E também me ensinou muita coisa, dividiu experiência, compartilhou o que sabia e também é uma pessoa muito generosa e muito humilde, assim como o José Peixoto. São pessoas que são monstros quando estão em cima do selim, que são ciclistas incríveis, mas que são pessoas muito simples, assim, sem ego, sem prepotência, sem orgulho, muito generosas, né? E que pedalam muito. Então eu me espelho, né? E Cláudio Clarindo. Quando eu estava, né, o Clarindo não está mais entre a gente, né, infelizmente. O Clarindo, a modalidade dele, ele é um ciclista de competição, sempre foi, né, era, né,
Eu acho que não precisa de apresentação, mas para quem não sabe quem é o Cláudio Clarindo, ele foi o primeiro ciclista aqui na América Latina a fazer 5 vezes, completar 5 vezes a Run, né? Que é a Race Across America, que atravessa Estados Unidos de leste a oeste. Pô, são 5.000 quilômetros. Solo, né? Solo, ele fazia solo. E acho que, se eu não me engano, mais de 50 mil metros de ganho de altitude, né? E quando eu decidi que eu ia fazer a série a primeira vez, né? Que eu estava com a minha mountain bike, e aí eu pude trocar por uma mountain bike Aro 29, o próprio Marcelo me falou, poxa, eu acho que você precisa fazer um bike fit. E eu falei, nossa, mas precisa disso, para que serve? Uhum. Acho que você precisa fazer um bike fit, que senão você vai se machucar. Vou te apresentar uma pessoa. E aí ele me apresentou ninguém mais, ninguém menos do que Cláudio Clarindo. Fomos lá para Santos, meu colega na época, o Marcelo até hoje, fomos para Santos e eu conheci o Clarindo. E aí, o Clarindo era assim, né? Você chegava lá para fazer um bike fit com ele, não era só bike fit, né? Você ficava o sábado inteiro e era um aprendizado, né? Um cara super generoso. Tudo bem que a modalidade dele era competitiva, né? É diferente aqui do randonnê, né? Uhum. Mas era um cara de longa distância, né? Então, a gente, não vou falar que a gente trocava experiência, porque é claro que ele era muitíssimo, né, experiente, mas eu ganhei muito, assim, com a generosidade dele, né? E aí, depois disso, a gente ficou amigo, e eu fui fazer bike fit com ele, cada vez que eu trocava de bicicleta, eu fazia. Então, também era um outro ciclista incrível, muito generoso e também muito humilde, né? Ele era zero ego, né? Quem conhecia ele de perto sabe que ele era um cara zero ego, assim, muito generoso, dividia muita experiência, né? Então, ele sempre foi referência para mim. Isso falando de homens, né? Aí queria falar de mulheres. E aí queria aproveitar e falar de uma prova que foi, assim, muito importante para mim. E vou tentar não chorar para falar. Tem uma prova que não é nenhuma prova para você se tornar super randonnê, né? Não é um 200, 300, 400, 600. É uma outra prova, não é um brevet, né? Que essas provas de 200 a 600, a gente chama de brevet, né? É uma prova que a gente chama de fléché, que em francês significa flecha, né? Você sai do ponto A e vai para o ponto B. Você não volta, né? Que também é uma prova cujas diretrizes são ditadas ali pela ACP, pelo Audax Clube Parisiense, né? Essa prova acontece uma vez no ano, é uma prova em equipe, que você tem que pedalar em 24 horas, no mínimo uma quilometragem, lá que se eu não me engano, tem que ter mais de 370, não lembro exatamente, alguma coisa assim, dali para cima, né? E é em equipe. E que para mim é a prova mais difícil que tem, porque pedalar em grupo é muito difícil. Você tá sozinho, você decide cada coisa, quando você vai parar, quando você vai dormir, o seu ritmo, a sua velocidade média. Se você está mal-humorado e você quiser manter distâncias, você vai encontrando ciclistas no caminho e às vezes você fica muito sozinho, né? Você decide cada coisa, mas em grupo é muito difícil. Então tem que ser um grupo ali que você tem muita afinidade, tem que ter muito respeito. Então, quando eu penso em mulheres, eu penso na Renata Mesquita, na Roberta Godinho, na Viviane Pereira e na Rosa Freitas. A Roberta Godinho é uma ciclista que lá atrás montou uma equipe de mulheres e me chamou para a gente fazer essa prova, esse fléché. Uhum. Foi ela que montou a equipe na época, né? E eu lembro que para a gente ir para esse fléché, tem que ter pelo menos um super randonnê. Então todas nós ficávamos fazendo as provas, para todo mundo buscar o super randonnê, que senão você não podia ir para o fléché, né? Uma tinha que ter, uma. Pelo menos uma. No final, praticamente todas eram, né? Uhum. Se eu não me engano. E aí, o grupo escolhe uma cidade para sair, né? E todas as equipes que participam do fléché têm que chegar no mesmo lugar. Então, cada um sai de uma cidade, mas o destino é o mesmo para todo mundo. Todo mundo larga mais ou menos ali no mesmo horário e chega mais ou menos no mesmo horário. É um pouco essa a ideia, eu acho que mudou um pouco hoje, não sei exatamente como é que está agora recente, mas é mais ou menos isso. E é uma prova de 24 horas, então você vai ficar 24 horas, tem que pedalar junto ali próximo, não é eu estou aqui e o outro está 10 quilômetros para frente, tem que estar junto. Uhum.
E por que que essas mulheres são muito referência para mim? Porque quando a gente foi fazer essa prova, a Roberta, que montou esse grupo, ela sofreu um acidente durante a prova. Nós tínhamos pedalado, acho que 12 horas, acho que faltavam mais 12, porque você tem que pedalar em 24 horas, nem mais, nem menos. E a Rô pegou aquele olho de gato, né? E, puta, ela caiu. Sozinha, vamos dizer assim. A gente estava junto às 4, assim, né? Mas ela estava. Não, sozinha não foi um carro que colidiu com ela, é isso que eu quis dizer. Não, foi isso. Aí ela caiu ali e ela ficou um pouco desacordada na hora. E aí isso era madrugada, a gente estava vindo do Paraná, a nossa cidade de origem era o Paraná, e coincidentemente a cidade naquele ano era Boituva, chegava em Boituva, acho que dava um pouco mais de 380 quilômetros. E aí a Rô caiu e ela ficou um pouco desacordada. E nessas provas de equipe tem um capitão, né? E as meninas achavam acho que a capitã tem que ser a Érica. Então eu era a capitã da equipe. A Rô montou a equipe e as meninas entenderam que eu deveria ser a capitã. Quando a Roberta se acidentou e ela ficou um pouco desacordada ali, a gente chamou o resgate. Era um lugar bem interiorzão, assim, madrugada, então só tinha aquela área rural gostosa, assim, muito silêncio, né? A gente chamou o resgate, a Rô acordou, e o resgate, os caras foram muito gente boa, levaram a Rô e levaram a bike dela também, porque como que a gente ia terminar a prova? Será que a gente ia terminar a prova? O que a gente ia decidir ali? E se a bike dela fica ali? Não ia dar tempo de chamar alguém para vir buscar a bike dela, assim, tudo isso passando na cabeça ali na hora, né? E quando a Rô foi, né, no resgate com a bike dela, levar a bike dela, eu, como capitã ali, pensei, puta, o que eu vou falar para essa mulherada para a gente continuar essa prova, né? Porque o psicológico ali já tinha ido pro ralo. E aí, assim, por que elas são referência para mim? Porque eu não precisei falar muita coisa, né? Eu lembro que a gente ali com o coraçãozinho meio apertado, a gente se juntou ali, eu, a Rê e a Vivi, e eu falei, meninas, vamos terminar a prova pela Roberta, porque ela montou essa equipe, né? E aí um olhou para o outro, assim, a gente, né, ali, engolindo ali o choro, a vontade de querer terminar, a gente sabia que a Rô, dentro do possível, estava bem, né? Assim, a princípio não tinha sido nada muito grave, não tínhamos certeza ainda, mas a gente decidiu que iria terminar a prova por ela. Né? E essa prova, pelo menos 3 precisam terminar. Por isso que as equipes, a galera forma pelo menos 4 ciclistas ou mais, né? Porque 3 precisam chegar. Entendi. E aí, ali conversando com elas, eu não precisei falar muita coisa como capitã, né? Porque a minha preocupação é como é que eu vou levantar o psicológico dessa mulherada agora nessa situação. A gente ainda tinha, acho que, 12 horas para pedalar. E a gente só olhou uma para outra ali, né? Todas randonê, aquelas mulheres muito fortes, assim, psicologicamente, cheias de vontade, e elas falaram, nós vamos terminar a prova. E aí a gente continuou pedalando. E a gente ficou muitos trechos em silêncio, mas muito se acolhendo ali, pedalando muito próxima, cuidando uma da outra. Acho que muito refletindo muito ali, né, pensando na Roberta. E por fim, a gente chegou em Boituva aqui no trecho, no trevo, na entrada, ainda faltando alguns minutos, deu tempo de parar e tirar foto, e a gente conseguiu terminar a prova ali dentro das 24 horas, e foi incrível. Quando a gente chegou, a Roberta estava lá, estava bem, a gente se abraçou. Que legal. Então, essas mulheres, assim, que não estão na mídia, que talvez ninguém vê ou que ninguém lembre, são mulheres que foram referência para mim lá atrás, e eu lembro delas até hoje, quando eu passo um perrengue na estrada. É dessas mulheres que eu lembro, né? Então, eu quis citar mulheres porque hoje, felizmente, tem muitas mulheres, né, pedalando em todo tipo de modalidade. Naquela época tinham poucas, né? Então, era mais difícil, né? Querendo ou não, era um pouco mais difícil, né? Então, elas são pessoas que eu admiro, assim, são referência para mim. São as pessoas que eu acho que eu queria citar, assim. Legal. E elas pedalam ainda, Érica? Todas elas pedalam, cada uma ali no seu estilo, né? Algumas não fazem mais prova de longa distância, mas todas pedalam, né?
Porque a paixão pelo ciclismo é uma coisa que é difícil acabar, né? Depois que você descobre Sim. que você ama, né? A Rê mora no interior, também veio pro interior. E é isso, assim, são essas mulheres incríveis, assim, que são referência para mim até hoje, né? Hoje em dia Bom, tem várias outras, mas essas são as que passaram coisas comigo ali, sabe, que eu lembro. top demais, legal. Deixa eu te perguntar, você citou já algumas provas aí, mas se a gente fosse elencar assim alguma uma prova mais legal que você participou, seja por conta da performance, ou seja por conta da lembrança, seja por conta da vibe, teria uma assim que se destaca mais do que as outras, assim ou não? Poxa, tem algumas, mas acho que eu vou lembrar de duas aqui que volta e meia eu lembro e tá sempre na roda das conversas, né? Quando a gente lembra, É isso, é essa aí que eu queria saber, essa daí. tá sempre em pauta, né? Vou citar uma antiga e uma mais recente, tá? Tá. Mais antiga, a galera vai falar, ai, essa prova da ventania tá sempre em pauta. A gente sempre fala, a gente sempre fala, porque quem tava lá sabe como é que foi, né? Há muitos anos atrás, lá na região de Bauru, teve uma ventania, na época, aproximadamente de 70 quilômetros por hora a velocidade. Era uma coisa surreal, eram 400, se eu não me engano. E era uma prova que a gente precisava brevetar. Inclusive, as meninas estavam nessa prova. A gente precisava brevetar para poder ir para 600, para alguém virar super randonê, para a gente poder ir para o flechê. Uhum. E nessa prova, que se eu não me engano eram 400, teve essa bendita dessa ventania. Era aqui na região também, porque tem várias regiões, né? Do clube que eu faço, às vezes é em Olambra e às vezes é aqui em Boituva, né? Falando do clube do Audax São Paulo, que é onde Uhum. mais fiz provas. A gente saía de Boituva e ia até Bauru e voltava. Então, acho que eram 400. É 400, é essa mesmo. Não existe mais essa rota. Não vai até Bauru mais, 400. É uma outra rota por esse clube. E na volta rolou essa ventania, que depois saiu no jornal, que era tipo um tufão ali, alguma coisa assim, de Sim. 70 quilômetros por hora. E a gente pegava a Rondônia, e a Rondônia, você sabe, né? É um eterno tobogã, né? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Só que nesse dia, na volta, na descida, você não conseguia pedalar, porque a bike não ia, porque o vento contra era um vento de 70 quilômetros por hora. Então você tinha que descer da bike na descida e empurrar a bike. Foi mais ou menos isso, né? Nossa, meu, que Então, desespero, não rende, né? foi uma prova que me marcou muito, assim, porque a gente pega a força da natureza em muitas provas, né? Faz parte. Às vezes você pega uma sensação térmica de 45 graus, dependendo da região, ou muito frio, né? A força da natureza é uma coisa que sempre acontece, mas eu pessoalmente, até hoje, eu nunca peguei um vento desse jeito. Então é por isso que eu sempre lembro dessa prova, por causa dessa bendita dessa ventania. E porque tinha aquela coisa de que alguém precisava brevetar aquela prova, para a gente A poder ser pressão, né? Tinha uma pressão ali, né? e todo o resto. E eu lembro que eu cheguei assim, eu brevetei essa prova, mas eu cheguei assim nos últimos minutos. E aí, uma coisa muito legal ainda nessa prova que me faz lembrar muito é que na chegada, você chegava na avenida principal aqui da cidade, e a chegada não era no Garrafão, era em outro hotel, em outro local, né? Uhum. Então você descia a avenida principal e tinha que virar à esquerda Lá para embaixo. bater o seu último carimbo. Ali, era a Uhum. chegada. E eu, super em cima da hora, descendo ali, né? Era uma mão, os carros desciam e subiam, né? Porque as ruas não são fechadas para prova. Uhum. E eu descendo ali a avenida principal do centro de Boituva, sabia que eu ia ter que virar à esquerda ali. E tava uma puta movimentação de carro, né? De carro descendo e subindo. E aí eu lembro que um outro randonê, que é o Carlão, que todo mundo conhece, que é o Carlos Marques, que eu não lembro se ele já tinha brevetado, acho que ele já tinha brevetado. Ele foi para o meio da avenida e parou o trânsito, para que eu não perdesse um minuto ali esperando para poder entrar, para poder conseguir brevetar. Porque Então, é incrível como a gente chega em cima da hora, né? Parece que o tempo é feito para aquilo mesmo, né?
você, acho que nem se você calcular exatamente, você ia conseguir fazer igual de novo, né? É. Então, essas coisas, assim, essa empatia, essa acolhida que um randonê tem com o outro, essas experiências que você troca no caminho, é o que faz tudo valer a pena, sabe? Brevetar é sensacional, né? Que você chega dentro do tempo ali, puta, é incrível, você vai ganhar a sua medalha, você está homologado lá pela ACP, do Clube Parisiense, é incrível. Mas tudo que você vive no caminho é o que faz o seu coração bater forte, acelerar, né? Esse companheirismo, essas coisas legais. É claro que não é 100% do tempo assim, porque a gente está falando de ser humano, né? Todo lugar tem gente legal e gente chata. Mas, no geral, é muito esse clima, né? Então, o ciclismo de longa distância, nessa modalidade randonnée, ele cativa muito por causa disso, por causa desse clima, desse ambiente. Porque não é uma competição entre ciclistas, é você com você mesmo ali, com a sua autossuficiência física e psicológica, né? E a galera se ajuda. Então, o ambiente é muito gostoso. É por isso que quando eu fui fazer o 200 ano passado e falei, não vou fazer as outras provas, Acabou. fica irresistível, porque o clima é muito gostoso, o ambiente é muito bom. Aí você revê os amigos antigos, faz novos amigos. E aí você vai, né? Você não consegue mais não voltar, né? Olha, Eric, eu não vou negar para você, viu? Uma vez aí, foi em 2024, acho. Não, 2023. Ah, não sei. Eu e o Cezão tentamos ser o super randonê. Nós fizemos 200, fizemos 300, fizemos 400. No 600 nós falhamos na missão. Por minha culpa. Minha culpa. E ainda tá atravessado, assim. Eu queria tanto a camisetinha do Super Runner, que é assim, pessoal. Quando você termina, você recebe uma camiseta do Super Runner, né? O Clube Audax São Paulo, eles confeccionaram uma jersey para Super Randonnée. Então, se você for Super Randonnée, você pode adquirir essa jersey, que é linda, eu tenho. Ai, caramba, viu? Mas Eu, assim, eu tô... você está sendo assim, você tá sendo humilde, né? Porque posso falar aqui para a galera o que você faz? Vou falar só de uma prova. Uma só que você faz. Não, não. Não, Não, hoje, não. hoje é só Érica hoje. Ah, tá, Érica, tá bom. Tá lá, gente, na bio do Instagram dele. Olha lá as provas que ele faz. Curiosidade, lesões fizeram parte dessa sua jornada ou não? Claro, fizeram. E foi Fizeram? por culpa minha, culpa, um pouco inexperiência, né? Teve um ano que eu fui muito negligente com a coisa do fortalecimento, né? Hum, Eu faço musculação e isso é muito sério para mim hoje, né? Pode acontecer o que for. Eu faço academia no mínimo 3 vezes por semana para fortalecer, para não me lesionar. Então, quem corre ou quem pedala tem que fortalecer. Se você hoje não sente dor e você não fortalece, um dia você vai sentir, você pode se machucar. Que foi o que aconteceu comigo. Teve uma época que eu estava num ano muito turbulento, assim, muitas mudanças na vida, mudança de trabalho, de casa, várias coisas acontecendo, e eu fui negligente com a coisa do fortalecimento e continuei fazendo ciclismo de longa distância. Então, eu fui ali aos poucos penalizando o meu corpo, né? Naquele ano, nos 600 que eu fui fazendo naquele ano, eu já estava com um pouco de dor. E aí, os últimos 150 quilômetros daquela prova, eu pedalei com muita dor. Eu brevetei, eu terminei a prova dentro do mas tempo. depois pagou o preço depois. Paguei um preço muito alto, fiquei parada há muito tempo, e aí você fica super mal, né? Você deprime, porque você está É. muito viciado com a endorfina, e aí tem todo aquele processo de cura. Então, essa foi a lesão que eu tive, assim, que foi muito ruim. E eu nunca mais vacilei com essa coisa do fortalecimento. Enquanto você estiver fortalecendo, você não vai se lesionar, a não ser que você, sei lá, vai exigir do seu corpo algo que está muito além, que você sabe que você não pode, mas dificilmente você vai se lesionar, né? Eu acho que a gente pode falar aqui de fortalecimento e também com relação ao quanto a fisioterapia também preventiva aí pode ajudar, pode contribuir para que você evite se lesionar, né?
E vem cá, e já que nós estamos falando disso, recentemente você adicionou aí mais um esporte na sua rotina, né? Que é a corrida. Foi. Que Voltei, né? deu? Por que deu essa vontade da corrida? Qual que foi a pegada? Eu corria anteriormente, né? E quando machuquei o joelho dessa época que eu pedalava, eu me recuperei, mas eu voltei só para bike, eu não voltei a correr. Aham. E aqui em Boituva, eu fiz amizade com vocês, né? Eu conheci você, Rafael Guerra, César Xavier, naquele Breve 200, né? Aham. Que já faz um tempo, né? Acho que faz, sei lá, uns 3 anos isso, eu acho, não tenho Acho certeza. que sim, E naquela época o Rafa já falava para mim, né? O Rafa acho que já era triatleta, e eu perguntava para ele, né? Eu falava, Rafa, puta, quero fazer mais amigos aqui em Boituva, tal. Eu sei que tem uma galera que corre e tal, me dá umas dicas aí, me fala. E ele me falou do movimento Correr e Agradecer das meninas e me falou do Cornetas. E ele me falou muitas vezes do Cornetas, muitas vezes, Aham. né? Falou dos dias de treino, me falou como funcionava, é tudo muito organizado, tem os dias fixos de treino, tem uma galera que vai. Então, o Rafa, acho que de tanto ele falar, e também porque eu queria, assim, tentar achar algo que me motivasse a voltar a correr, eu acabei começando a correr com cornetas, Ah, entendi. né? Foi Então, assim, assim sempre que gostei de começou, treino. então. Mas assim, a gente faz muita coisa, né, Adriano? É. Assim, eu pedalo, eu faço academia, eu trabalho muito e estudo muito, porque você tem que estar sempre estudando, né? Para você continuar empregado, né? Ah, Tem essa aula para molecadinha da comunidade de matemática que volta e meia eu preciso encaixar na minha agenda porque é uma coisa que é importante para mim, né? Não sou eu que ajudo eles que me ajudam. Aham. Aí tem família, minha família mora em São Paulo, eles não moram aqui, então eu preciso Não, ver. é difícil, a É gente muita sabe que não é coisa, né? fácil. E aí Mas tá lá. alguma coisa vai ser negligenciada de vez em quando, né? Sim, sim. No momento está sendo a corrida, assim, às vezes eu não estou conseguindo encaixar como eu gostaria, né? Então, às vezes, o pessoal já está treinando lá no Cornetas, mas eu ainda estou conectada trabalhando. Então, puta, eu vou correr mais tarde sozinha aqui mesmo. E vai levando, né? Então, algumas coisas são penalizadas, né? Porque a gente inventa de fazer um monte de coisa na vida, né? Atenção, atenção. Atenção, atenção. Vamos ver quem vai ser rápido aí agora, viu? Ih, o pessoal tá devagar ali, hein? Cadê? Aê! Teve uma que tava mais esperta aí, ó. Aê! Júlia! Júlia ganhou. Júlia MS, será que é do Mato Grosso do Sul? Mentira, é mentira, Júlia. Eu sei quem é você, tá? É só pra te zoar. Júlia ganhou, hein, pessoal? As regras eram claras, tinha que escrever Mundo Verde, não é jogar a mãozinha, não. Pode falar, Érica. Você fala assim, e eu não escrevi, você devia estar pronto aí também, Érica. Eu estava aqui falando mais que a boca, nem me liguei. Não, mas era surpresa mesmo pra galera ficar ligeira, entendeu? Eu vou passar lá na Mundo Verde, pedir uns descontos lá que o Rodrigo sempre me Oh, dá. essa semana tem Black, Green, na verdade é Green Week, como que é? Como que é, Rodrigão? Outubro Verde, sei lá como que é, não lembro agora. Alice, você não podia. Não pode. Minha mulher não pode. Então Eita, vou falar que é fraude. é fraude, daí nós estamos perdidos daí. Vamos lá. Eu queria falar agora, Érica, do seguinte: nós temos aqui você já conhece aqui o Tripulantes, nós temos um momento SPG. É Green Friday. É isso, Green Friday. Eu estou falando com tudo errado aqui, Rodrigão. Desculpa aí, Rodrigão. Green Friday lá no Mundo Verde dessa semana, até sábado, até domingo, como é que é, Rodrigão? 10, 20, 50% de desconto. Tem coisa até 50% de desconto. Fica ligado aí, hein, pessoal. Somente para amanhã, somente amanhã. Ih, olha lá, Erika, você está querendo gastar? É amanhã, filha. Não vai para deixar para sábado, não. Eu quero desconto no Whey da Dux, tá, ô Rodrigo? Eu tô avisando.
Que é? Beleza, vamos lá. Momento SPG Energia, aqui no nosso Tripulantes. No momento SPG Energia, que é nosso parceiro aqui do canal Tripulantes, é também parceiro do Adriano, com sorte aqui nas provas. Energia, você encontra projetos comerciais e industriais. A era da energia renovável chegou, não perca tempo e deixe o sol pagar a conta de energia para você. Energia fotovoltaica, mobilidade elétrica. Consulte a SPG Energia. Você que tem a conta aí acima de R$ 300 por mês, você já está perdendo tempo. Faz um projetinho para sua casa, instala aí as placas solares. Em 24 meses, eu garanto que você já vai estar pagando e já vai ter pago e já vai estar economizando com a sua energia e vai estar com o kit todo instaladinho. Tá com dúvida? Chama o Luiz da SPG, chama o Cordeiro, que eles vão te ajudar a fazer o melhor projeto. Como é que funciona, Érica? No momento SPG, você vai relembrar uma situação que você vivenciou em alguma prova aí, né? Que você tinha planejado alguma coisa, fugiu do controle, você achou que não ia dar, mas no final conseguiu resgatar ali a energia que faltava e acabou tudo dando certo. Tá caindo meu celular aqui, tô arrumando. A energia do celular. Nossa, de prova, você quer que eu lembre de alguma coisa assim? Pode ser prova, mas não necessariamente prova. Ai, eu acho que De alguma forma você falou sobre isso, né? Mas é, como que você, né? Você queimou a largada, você falou aí na verdade, nessa prova do flash do flash que você falou, acabou sendo isso, né? eu acho que ali a gente já não tinha mais psicológico para nada, tinha preparo físico, mas não tinha mais psicológico, mas aí a gente arrumou energia ali para conseguir finalizar. Essa acabou sendo, acho que que você não sabia disso, você acabou falando antes, mas eu acho que se enquadra muito ao momento da SPG Energia, porque por um momento vocês quase desistiram, né? Porque a gente estava no limite do limite ali, né? Não sabia mais de onde tirar a energia para continuar, né? Foi por um triz, assim, foi como renascer das cinzas. Foi tipo isso. Você disse que estava mais ou menos com 12 horas de prova, mas tinha ido os 50% da prova já ou não? Mais ou menos isso. Acho que a nossa É. quilometragem eram 380 quilômetros, não lembro exatamente. A gente estava mais ou menos na metade. Não exatamente, né? Porque você pega um pouco de Mas vento contra, tava ali. furou pneu, então muda um pouco, né? Mas no tempo a gente estava com acho que com 12 horas pedaladas e tinha mais 12 que você tem que fazer em 24 horas, né? Então você vai 24 horas. controlando a média ali, né? Para você não chegar nem muito cedo, nem muito depois, né? Então tem todos esses desafios essa prova Sim. do clichê, né? Essa tem mais essa, não pode chegar antes também, né? Não pode chegar antes, né? Aí o restinho do tempo a gente gastou tirando foto aqui na entrada da cidade. No 600, Eric, eu caí com 36 quilômetros. Ah, então eu não lembrava por que vocês não tinham completado 600. Foi por isso? Eu caí, levei um capote, bati a cabeça. Aí o Cezão também parou e aí nós desistimos. E aí complicou, porque já era final de. Não tinha outros 600 para nós fazer, sabe? Mas Mas, eu mas acho, mas eu acho que a sua decisão foi certa. Porque também, assim, Adriano, a não, gente. rachou o capacete. Não. E às vezes eu Aí, acho que, puta, às vezes eu acho que é um sinal, sabe? Eu acredito muito é, nessas coisas. Já aconteceu de eu sair para treinar, porque eu faço uns treinos assim ali de 150 a 200 quilômetros, às vezes não é nem para prova, porque eu curto o barato da longa distância mesmo, né? E já aconteceu comigo de eu sair para pedalar, e muitas vezes eu faço isso sozinha, né? Porque não é todo mundo que está com tempo, ou sim. disponibilidade, ou disposição para ir um pouco mais longe. Já aconteceu de eu pedalar 10 quilômetros aqui na Castelo, Dá e uns 5 minutos. me deu 5 minutos, assim, não sei, alguma coisa falando, eu falo, puta, eu vou voltar. E eu volto. É, Foram tá poucas certo. vezes.
Mas eu acredito muito nisso, assim, sabe? Um pouco de sexto sentido. Então, às vezes, eu acho que não é para continuar. Às vezes você está numa prova e não é para continuar. Às vezes aconteceu uma coisa que não é muito legal, mas podia ser pior, então é melhor parar. Alguma coisa assim. Não, mas eu não fiquei chateado, não. E o Cezão, espero que também não tenha ficado. Nós vamos fazer, uma hora a gente faz. Visão é parceiro. Quando vocês forem É, novamente, me fala. Vou também. nós vamos fazer de novo essa bagaça aí um dia. Pessoal, vou falar aqui da Padaria Andréas, maior destaque da cidade. É a maior padaria aqui da região, sem dúvida. A que mais cresce em Boituva, com espaço, conforto, comodidade, estacionamento para os clientes e tudo que você espera de uma padaria. Então, precisou de uma padaria da hora para você tomar aquele cafezão antes do pedal. Lembra aqui da Padaria Andréas, bolos, pães, doces fresquinhos e um excelente ambiente para apreciar essas delícias. Academia Espaço de Superação na região central de Boituva. Dança, spinning, área kids, uma equipe de professores e funcionários de primeira linha, equipamentos novos, um excelente ambiente para treinar. Vocês viram aí a dica da Érica e de todos os convidados que passam por aqui. Fortalecer, pessoal, tem que fortalecer, senão a nossa vida aí no esporte fica cada vez menor. PHS Comercial, mais de 30 anos de tradição, tudo para festas, reuniões, eventos, doces, produtos de confeitaria, chocolates e muito mais. Preço diferenciado. Quem conhece a PHS sempre volta. A PHS que está sempre garantida aí nos nossos Audax, porque docinho é que não falta nesses Audax. Quem que não leva um docinho? Aquelas balinhas finas para o pedalzinho, não tem coisa melhor, meu. Dá aquele azedinho assim. Aí aquele que é top, meu. Um amigo meu, desculpa te cortar, Pode falar. o Jota, que organiza as provas no Clube de São Paulo, ele descobriu recentemente que balinha de goma na prova ajuda. Com certeza. E essa fine, além de ser de goma, ela tem um azedinho ali, um açuquinho ali para dar um tananã. Isso é coisa boa. La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com o rodízio italiano todas as quintas-feiras. A La Saporita abre de quarta a segunda. Ambiente familiar, cardápio surpreendente e que atende aí os mais exigentes paladares. Experimente a pizza do chefe 1, com filé mignon e cebola caramelizada. Eu pedi essa pizza ontem. Acho que foi ontem. Foi ontem que o Potenza, não sei se o Potenza está ainda, viu minha foto, ficou tirando sarro. Mas que é essa pizza feia? Planilha. Vocês não sabem de nada. Fala a verdade. Esse povo não sabe de planilha, meu. Planilha nutricional aqui. Bazar São Judas Tadeu, 55 anos atendendo Niterói e região. Bazar São Judas Tadeu possui materiais de escritório, eletrônicos, material esportivo, brinquedos, entre muitos outros. Bazar São Judas já está acostumada para atender as empresas aqui da região, então faça seu orçamento, descubra mais essa opção de fornecimento para diversos materiais com entrega aí na tua empresa inclusa, tá bom, pessoal? JC Clima, climatizadores de ar, porque um ambiente climatizado aumenta a produtividade e a JC Clima tem venda, alocação de climatizadores, seja para festas, casamentos, para a sua empresa, aniversário. Presente nas melhores momentos, ar limpo, saudável, menor consumo, silêncio e principalmente a umidade ideal. Nós que estamos passando por um sobe e desce de temperatura maluco aí, pode ter certeza, invista aí em climatização na sua empresa. Velox Assessoria, você que está começando a correr ou você que já corre há algum tempo e pretende melhorar seu desempenho, tem uma meta, uma prova, alvo aí, precisa de ajuda? Conte com a Velox Assessoria, planilhas de treinos personalizada, metodologia com protocolo de treinamento baseados nos seus limiares e zonas de treinamento, testes realizados no próprio estúdio Velox, acompanhamento aí, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas. Conte com a Velox Assessoria para alcançar seus objetivos. Ronaldão, que está na lua de mel, então hoje ele não está presente aqui, vamos dar um desconto para ele que ele está na lua de mel. Fisiopilates, especializada em recovery para atletas, massagem miofascial, pilates, acupuntura, ozonoterapia, bota de compressão, entre outros procedimentos. Use a fisioterapia de forma preventiva e conte aí com a Cat da Fisiopilates, que entende tudo desse assunto, cara.
Não espere se machucar. Faça a fisioterapia preventiva. Mundo Verde, Rodrigão, que já está aqui, nosso apoiador do quadro hoje. Você viu que chique, Érica? O Rodrigo me procurou e falou assim, não, no episódio da Érica eu vou sortear um kit. Que legal, que bacana. Obrigado, Rodrigão, pela ajuda de sempre. E a Júlia se deu bem aí, hein? Se deu bem, hein, Júlia? Depois eu chamo você aí para combinar como é que funciona. Na Mundo Verde, você sabe, você encontra chá, suprimentos, bebidas, tudo que você precisa para melhorar a sua performance e também facilitar o seu dia a dia. Porque suprimento é isso, gente. É você precisa acordar ali, dormir um pouquinho mais, né? Acordar mais perto do seu horário de treino. Você tem ali um whey para fazer rapidinho, já bate o whey, já sai tomando whey enquanto você vai para o treino. Um gel de hidratação para você poder usar durante o seu treino. E é isso, gente. Comodidade. Rodrigão, da Mundo Verde, pode te dar aí tudo que você precisa. Você que não conhece, precisa conhecer a Mundo Verde. Convido vocês. Fica nas Avenidas Zélia Lima Rosa, em Boituva. Amanhã, como o Rodrigão falou, tem aí a Green Friday. Aproveitem. Descontos de 5, 10, até 50%, como ele mesmo falou. Tá certo? E aqui, para finalizar, a Coburger Hamburgueria caiu rapidamente no paladar paulistano por ser referência em carne de Wagyu. Eleita entre as 10 melhores hamburguerias de São Paulo pela Veja Comer e Beber 2021 e 2022, a Coburger possui uma unidade aqui em Boituva com blend 100% de Wagyu. Eu quero aproveitar aqui, a Coburger, nosso parceiro, e falar aqui para que orassem aí pelo nosso amigo Dirceu. O Dirceu, que é funcionário de longa data aí, cara, braço direito lá na Coburger, é pai também do nosso amigo Bispo, tanto do grupo dos Cornetas aqui. O Dirceu está internado já há alguns dias, ainda está em estado grave, e nosso pensamento positivo aí, é sempre muito bem-vindo esse pensamento positivo para que ele saia dessa quanto antes. Força, Dirceu, e força aí para o Bispo e para toda a família, tá? Esses são nossos apoiadores. Muito obrigado a cada um de vocês que está sempre com a gente. Eu tenho algumas perguntas, Érica, que o pessoal colocou. Eu fui muito legal, eu mandei para você as perguntas para você se preparar. Eu devia ter feito surpresa e falado só agora essas perguntas. Mas você tem que falar porque eu falo muito, né? Então, assim, se você não me dá um toque antes, a live vai até meia-noite aqui. Não, a gente tem que encerrar porque aconteceu o seguinte, um negócio muito desagradável 2 semanas atrás. Um episódio super legal com o Marcão, o Stucos, e a gente ficou tanto tempo na live que eu não consegui salvar ela e acabou perdendo. Então eu não quero que aconteça isso. Tem um limite. Se eu cortar, não é má educação minha, tá? É por conta dessa preocupação, tá, gente? É isso. Tá bom. Você já passou por algum perrengue e muito louco assim durante a prova? Durante prova não, mas durante treino passei. Fala aí, o que aconteceu? Tava fazendo um treininho de 200K, eu acho, e faltava 50K para chegar em casa. E dificilmente eu tenho. Acho que foi o único perrengue que eu tive, assim, sabe? Porque eu ando com a bike sempre revisada, né? Por pedalar muito sozinha, para não ter perrengue, né? E faltava acho que uns 50K para chegar em casa. E numa subida eu fui trocar a marcha e a corrente deu uma enroscada. E eu, em vez de desclipar e parar, não. Você forçou. Eu forcei com a força da perna e a corrente enroscou de um jeito que eu tive. Não saía por nada. Não, eu tive que desmontar a coroa na estrada, porque eu ando com ferramenta também, né? Desmontei as 2 coroas para tentar desenroscar e eu não consegui, porque eu fiz com tanta força. Eu desmontei as 2 coroas, mas ficou preso de um jeito, eu não consegui tirar. E para minha sorte, né? Eu falo que ciclista tem 3 anjos da guarda, né? Passou um cicloviajante e o cara parou e ele tinha força para puxar a corrente, ele me ajudou a soltar. Aí eu montei de novo as coroas. Mas nesse dia eu não sei o que ia fazer, assim, tava longe ainda de casa, tava uns 50 quilômetros, ia ter que, sei lá, gastar uma grana aí de Uber, sei lá, ligar para um amigo socorrer. É o jeito. E outra coisa, essa é muito boa, você já precisou desistir de alguma prova, e se sim, como você lidou com isso? Já, nesses 15 anos, desisti de 200K.
Desisti porque achei que a minha vida estava em risco ali. Por minha... Do nada, deu lá um. Não, estava terminando já a prova, faltava acho que 18K, era só descida o que faltava. Mas Nossa, eu tive, faltava 18? mas eu tive um problema com o câmbio na prova e isso, algumas marchas não estavam entrando. E isso me atrasou muito. E era numa prova, numa região e numa época do ano que se você não terminasse cedo a prova, a temperatura caía muito. E eu tava com luva, não estava com luva de dedo. E eu subestimei, assim, né? Eu falei, vou chegar cedo, duzentinho, vou chegar cedo. E aí, como eu tive problema com o câmbio, eu cheguei, porque eu cheguei muito tarde, assim, né, para terminar a prova. E aí a temperatura caiu muito. E eu tinha que descer uma serra muito longa. E aí, quando eu comecei a descer a serra, eu já não sentia mais os meus dedos, eu não conseguia mais frear. E eu quase caí. Entendi. Então, faltando uns 18K, eu não vou falar que eu não pensei duas vezes. Eu pensei, porque a gente não quer desistir nunca, né? Pensei várias vezes, mas eu falei, cara, eu não preciso disso. Eu vou parar aqui. Então, eu parei faltando 18 quilômetros para terminar a prova. Porque por medo de hipotermia e porque eu já não estava conseguindo mais frear a bike, né? Porque esfriou muito, né? Então, eu abortei essa prova. E uma outra também foi um 200. Eu não estava bem, estava passando meio mal, e eu tinha rodado acho que 100 e poucos quilômetros, né? Eu também pensei várias vezes, falei, não, eu não vou deixar o meu corpo entrar em colapso, né? Também achei que a minha vida podia estar em risco ali, então eu parei, assim. Foram as duas provas que eu decidi, por questão de segurança da minha integridade física, né? Não é fácil decidir, isso a gente não quer desistir, né? Mas a prova sempre vai estar lá, né? Eu sempre posso voltar e fazer ela, né? Exatamente. Mas tem que conviver com essa decisão ali, pelo menos no dia seguinte. Essa acho que é a pior parte. Você fica pensando, se eu tivesse feito isso diferente, papapá, aquele mesmo papapá de sempre, né? E tudo bem, segue o jogo. Mas tá bom, foi 2 de 300 mais ou menos, aí. Foram duas provas de 200 quilômetros. Não, 2 de 300 provas que você fez. Tá bom, tá valendo. Valeu a experiência. Valeu. Gente, eu queria que você falasse, Érica, para o pessoal que está nos assistindo, qual que é seu Instagram, quem quiser acompanhar, eu sei que você incentiva a galera a pedalar, fala um pouco quem quiser te seguir. Lembrando que também quando a gente acabar aqui, eu vou salvar essa live, se Deus quiser vai dar certo de salvar, e aí eu compartilho contigo, se você quiser colocar no seu feed também, o pessoal pode acompanhar depois essa live aqui, tá certo? Quero sim. Depois eu coloco aqui também no chat o meu Instagram, mas é Érica com C, _ BRAL, né? Ou quem quiser, puxa aí o Adriano Consorte, que ela vai estar no Collab, fica mais fácil também quem quiser aí. Sim, e depois eu coloco aqui no chat também o @ dos clubes que organizam essas provas, para a galera que quiser experimentar, que nunca pedalou, tem vários clubes, você pode Quando eu fechar aqui, quando eu fechar vai perder esse chat, Érica, mas você pode marcar no history e me marcar que eu compartilho com a galera. Pode ser? Sim, claro. E o que eu diria para a galera, eu diria aproveite a jornada, vai lá fazer uma provinha de longa distância, começa pequeno e aproveite a jornada, curta o processo, como tudo na vida, né? Eu acho que você tem que curtir o rolê ali, o processo, não só o objetivo final, porque o objetivo final vai chegar, né? Acho que como tudo na vida, né? Carreira, trabalho, vida financeira, relacionamentos, curta e cuide daquele processo, daquela jornada, porque no final é o que fica. Né? São as experiências que a gente vive no caminho, é o que faz valer a pena. É isso. O final é só consequência, né? O legal é o processo, né? É isso aí. Érica, super obrigado por você fazer parte aqui do Tripulantes, por você ter dado a honra aí de falar um pouco sobre as suas experiências, sobre todo esse conhecimento que você tem. Eu já andei contigo e sei o quanto que você manja de bike. Eu até passo vergonha perto de você quando vai falar em desmontar a bike. Eu não sei porcaria nenhuma. Você está falando de desmontar a coroa. Eu já meto o pé em tudo lá e chamo o Uber que eu não sei mexer nessa porcaria.
Gente, que obrigado a agradeço. todos vocês que Muito obrigada. acompanharam, obrigado aos apoiadores. Rodrigão, mais uma vez, obrigado. E Júlia, depois eu te chamo no particular para combinar como é que funciona. Obrigado mais uma vez, Érica. Valeu, pessoal. Um abraço, Obrigada, boa noite. obrigada. Tchau. Tchau.